Se você é um colecionador, um comerciante ou mesmo um aventureiro e caçador de pedras preciosas, provavelmente já sabe o quanto é empolgante e emocionante achar pedras preciosas. Mas já parou para pensar que tão importante quanto encontrar é saber identificar uma pedra preciosa e se ela é realmente valiosa? Se você já é um especialista em identificar pedras preciosas, parabéns e boa caçada, meu amigo. Mas se ainda não possui esse tipo de conhecimento, fique atento até o final do vídeo para conhecer as 5 dicas essenciais para identificar pedras preciosas como um especialista. Seja bem-vindo, aventureiro, eu sou Gil Macedo e você está no Garimpo e Aventuras. Então, amigos, preparados? Então pegue sua lupa, olhos e ouvidos bem atentos e junte-se a nós nesta incrível aventura pelo incrível mundo das pedras preciosas. Mas antes de mergulharmos de cabeça, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre essas maravilhas da natureza. Agora sim, vamos lá. A primeira dica é observação do brilho. A identificação de pedras preciosas apenas pelo brilho pode ser um pouco complicada, pois muitos fatores podem afetar a aparência brilhante de uma pedra. No entanto, aqui estão algumas orientações que podem te ajudar. Apresentaremos 4 pontos importantes a serem observados para identificar pedras preciosas pelo brilho. Número 1. Observação visual. Observe a pedra em diferentes condições de iluminação. As pedras preciosas geralmente têm um brilho vívido em todas as condições de luz, incluindo luz natural e artificial. Número 2. Refração da luz. As pedras preciosas têm a capacidade de refratar a luz de maneira única. Isso significa que a luz pode entrar na pedra, ser refratada internamente e em seguida sair da pedra com um brilho intenso. Observe se a pedra tem um brilho vivo e cintilante quando a luz incide sobre ela. E dica número 3, brilho e dispersão. Algumas pedras preciosas têm um brilho excepcional e uma dispersão de luz notável. A dispersão é o efeito que causa a separação da luz branca em cores do espectro. Diamantes, por exemplo, têm uma dispersão de luz notável, resultando em um brilho de fogo característico dele. Número 4. Embora não tenha necessariamente relação direta com o brilho, a dureza, e nós falaremos mais sobre a importância dela mais adiante, ela pode ajudar a descartar certos materiais, pois se uma pedra preciosa apresentar riscos ou danos que interfiram no brilho, é provável que ela não seja uma pedra preciosa ou pelo menos não tão valiosa. A segunda dica interessante a ser levada em conta é a cor. A cor é considerada um dos principais atributos usados para identificar pedras preciosas. No entanto, é importante notar que a cor sozinha também não é suficiente para determinar com precisão o tipo específico de pedra preciosa. Algumas pedras podem ter cores semelhantes, mas suas propriedades físicas, químicas e ópticas podem variar. Aqui estão algumas observações gerais sobre como identificar uma pedra preciosa pela cor. Número 1. Familiarizar-se com as cores características. Cada tipo de pedra preciosa possui uma gama de cores características. Por exemplo, a esmeralda geralmente apresenta uma cor verde intensa, enquanto o rubi tem uma cor vermelha intensa. Conhecer as cores típicas de cada pedra preciosa pode ajudar a identificação. Número 2. Observe a uniformidade da cor, ou seja, as pedras preciosas autênticas geralmente têm uma cor uniforme e consistente em toda a sua extensão. Se houver variações significativas na cor ou manchas irregulares, isso pode indicar uma pedra menos valiosa ou uma imitação. E número 3. Verifique se há alterações de cor sob diferentes fontes de luz. Algumas pedras preciosas exibem fenômenos ópticos especiais, como a opala, que pode exibir um jogo de cores vibrantes.
Verificar se a pedra mostra mudanças de cor sob diferentes fontes de luz pode ser um indicativo da autenticidade e identidade da gema. E número 4, consulte uma tabela de cores. Existem tabelas de cores disponíveis que fornecem uma referência visual para diferentes pedras preciosas e suas cores. Ao comparar a cor da pedra com uma tabela confiável, você pode ter uma ideia melhor de qual pedra preciosa pode ter em mãos. E a dica número 3 é a densidade. A densidade é uma das propriedades físicas que mais pode ajudar a identificar algumas pedras preciosas. A densidade é a relação entre a massa de um objeto e o volume ocupado por este objeto. Cada tipo de pedra preciosa tem uma densidade característica que pode variar ligeiramente dependendo de fatores como impurezas e inclusões. Para determinar a densidade de uma pedra preciosa, você precisará seguir estes passos. Passo 1. Pese a pedra preciosa usando uma balança de precisão e anote o valor da massa em gramas. Passo 2. Encha um recipiente com água até a metade ou até um ponto determinado e anote o volume inicial da água. Eu aconselho que você use um recipiente que tenha marcações precisas em ml. Sabe aqueles copos que você já compra com as marcações? É esses mesmo, para facilitar o seu trabalho e não interferir tanto nos resultados. Passo 3. Cuidadosamente coloque a pedra preciosa no recipiente com a água, garantindo que ela esteja completamente submersa, mas sem tocar o fundo e as laterais do recipiente. Para isso, use algo como um barbante, um fio fino de cobre também servirá para mantê-la flutuando. Evite bolhas de ar presas em torno da pedra, pois pode interferir no resultado final. E se for possível, use água destilada, de preferência, ela interfere menos no resultado. Passo 4. Anote o volume final da água depois de mergulhar a pedra preciosa. Passo 5. Calcule a diferença entre o volume final e o volume inicial da água, ou seja, subtrai o volume inicial do volume final. Essa diferença representa o volume ocupado pela pedra preciosa. Passo 6. Por fim, divida a massa da pedra preciosa pelo volume ocupado para obter a densidade. A unidade de densidade geralmente é expressa em gramas por centímetro cúbico, dessa forma. Ao comparar o valor da densidade obtido com os dados de referência para diferentes gemas, você pode ter uma ideia da possível identidade da pedra preciosa. No entanto, vale ressaltar que a densidade não é uma característica exclusiva de uma única pedra preciosa, e outras propriedades como cor, brilho, dureza e clivagem também devem ser consideradas para uma identificação mais precisa. A nossa quarta dica é a dureza. Uma maneira comum de identificar uma pedra preciosa é pela sua dureza. A dureza é uma propriedade física que se refere à resistência de um material a ser arranhado ou riscado. A escala de dureza mais utilizada na gemologia é a escala de Mohs, que considera 10 minerais de diferentes durezas, variando de 1, que é muito macio, a 10, que é considerado muito duro. Aqui estão algumas etapas para você identificar uma pedra preciosa pela dureza usando a escala de Mohs. Etapa 1. Familiarize-se com a escala de Mohs. Conheça os minerais da escala em ordem de dureza. São eles: o talco, o gesso, a calcita, a fluorita, apatita, ortoclásio, quartzo, topázio, corindo e diamante. Etapa 2. Observe a pedra preciosa. Examine visualmente a pedra para determinar se ela possui riscos ou arranhões superficiais. Se possível, segure a pedra em suas mãos para sentir sua textura e peso. Etapa 3. Realize um teste de risco. Escolha um mineral da escala de Mohs que você suspeite ser mais duro que a pedra. Tente riscar a suposta pedra preciosa com o mineral, aplicando uma pressão moderada. Se a pedra não for arranhada, tente com um mineral mais duro. Continue assim até encontrar o mineral que arranha a pedra.
Etapa 4. Compare os resultados. Se a pedra não for arranhada pelos minerais anteriores, como quartzo, dureza 7 ou topázio, dureza 8, é possível que seja uma pedra preciosa mais dura, como o corindo, que são as famosas safiras, rubis, e a dureza deles são 9. Ou pode ser um diamante, que é a dureza 10, que é o topo da escala de Mohs. Observe que o teste de risco pode danificar a pedra, por isso é recomendado fazê-lo em uma área discreta, em uma superfície não visível da possível pedra preciosa. E por fim, mas não menos importante, dica 5, clivagem. A clivagem é uma propriedade muito importante para identificar algumas pedras preciosas. Ela se refere à maneira como uma pedra se quebra quando submetida a um golpe ou pressão. Cada tipo de pedra possui um padrão de clivagem único, o que pode ajudar a diferenciá-las. Aqui estão algumas orientações gerais sobre como identificar pedras preciosas pela clivagem. Observe a forma como a pedra se quebra. A clivagem pode ocorrer em planos paralelos ou em ângulos específicos, resultando em fragmentos com formas características. Por exemplo, o diamante tem clivagem cúbica, o que significa que se quebra em formas cúbicas ou octaédricas. Número 2. Use uma lupa. Uma lupa de alta qualidade pode ajudar a examinar de perto os fragmentos resultantes da clivagem. Você pode observar a forma, a direção e a textura dos planos de clivagem. Número 3. Compare com informações de referência. Consulte guias, livros ou recursos confiáveis sobre gemologia para identificar a clivagem específica de diferentes pedras preciosas. Essas referências geralmente fornecem detalhes sobre os planos de clivagem e as características distintas das pedras. É importante destacar que nem todas as pedras preciosas apresentam clivagem distinta. Algumas pedras podem não se quebrar em planos definidos ou podem mostrar clivagem irregular. Nesses casos, a identificação com base apenas na clivagem pode ser desafiadora e pode ser necessário recorrer a testes e técnicas adicionais de gemologia. E aqui entra a próxima orientação. Número 4. Considere outras propriedades. A clivagem é apenas uma das várias propriedades que podem ajudar na identificação de pedras preciosas. Além da clivagem, leve em consideração também o brilho, a dureza, a cor, a densidade e até a transparência e outras características físicas e ópticas. Talvez descobrir se você encontrou ou não uma pedra preciosa pareça bem complicado, não é mesmo? Mas saiba, não é impossível. Se você não tem condições ou ainda não encontrou um especialista nessa área, não desanime. Tenho certeza que essas dicas valiosas mostradas no vídeo vão te ajudar. Considere também estudar a respeito das pedras preciosas e suas características. Vou deixar na descrição do vídeo a indicação de bons livros sobre o assunto. Lembrando que precisará ter em mãos valores para servir de referência aos resultados que você encontrará ao aplicar os testes, como dados de tipo e intensidade do brilho e cores características, escala de Mohs, tabela de densidade relativa e tipos de clivagem. É sempre bom ressaltar que a identificação precisa de uma pedra preciosa requer muitas vezes equipamentos de laboratório. Se depois de aplicar essas 5 dicas essenciais para a identificação de pedras preciosas como especialista, você ainda tiver dúvidas se tem uma pedra preciosa valiosa, é recomendável consultar um gemólogo certificado ou um especialista em gemas para obter uma avaliação precisa e definitiva. Bom pessoal, vamos ficando por aqui, mas a aventura continua. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Deixe sua opinião nos comentários e me conte se essas dicas te ajudaram. É muito importante para mim a sua opinião e a sua sugestão. Fique à vontade para isso. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.